aqueles que não me conhecem, imagino que todos me conhecem, senão não estariam aqui. Sou o professor Carlos André e não sou professor de redação, não. Eu sou concurseiro, né? Uma coisa que eu tenho é experiência em provas de concurso. E eu tenho trabalhado já há muitos anos com questão discursiva. Cai questão discursiva na Receita Federal, na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária, né, tribunais, vários concursos caem em questão discursiva. E uma primeira coisa que eu faço sempre questão de tentar me policiar e lembrar os alunos, né, é que não se trata de redação. Redação se faz no vestibular, não é Enem que você faz, né? O nome é questão discursiva. Em alguns concursos, a questão discursiva versa sobre conteúdo das disciplinas, direito administrativo, direito constitucional, né? E em alguns concursos, a questão discursiva, ele chama assim, versa sobre temas da língua portuguesa. Então, na verdade, ele vai falar sobre alguma temática e você vai discorrer sobre isso. Uma das preocupações que os alunos sempre têm, que é da época do vestibular, dos piazinhos que tem cabeça de vento, que só sabe falar tipo, você argumenta, os caras não sabem falar nada, né? E meus filhos se enquadram nessa daí também. A preocupação naquela época eu preciso saber qual é o tema da redação para eu poder saber do que falar, porque senão eu sou tão alienado que eu não sei nem o que falar sobre isso. Isso não é uma verdade quando se trata de questões discursivas de concurso público. Porque as questões discursivas, elas tratam sobre uma proposta, chama de texto motivador, que não é para você copiar, mas é sobre aquilo que você vai falar. Então não vai acontecer de você falar, fale sobre a rebimboca da parafuseta. E aí você, caraca, eu não sei o que é a rebimboca da parafuseta, não vou conseguir escrever nada. Então tirem esse medo, tirem esse pânico da sua cabeça, né? Se você vai estudar temas de atualidade, estude para as questões de atualidade. Não se preocupem muito nisso. Um argumento externo sobre esse assunto pode me ajudar? Não só pode, como deve ajudar. O que é um argumento externo? Um argumento externo é quando você pode trazer algo de fora do texto motivador para suportar a sua tese. Então, digamos que esteja falando sobre a violência, esteja falando sobre a criminalidade, aí você pega e menciona que é um direito constitucional, a segurança é um dos direitos sociais do artigo 6º. Pô, arrebentou, o cara trouxe um argumento de fora para poder justificar o que ele está falando. E você não precisa estudar para isso, porque quem está estudando para concurso e não sabe que segurança são os direitos sociais, então nem faz a prova, nem adianta, você não vai chegar na correção da redação. Então não se preocupe muito em relação a isso. Então isso é um mito que eu quero colocar. Então não fica nessa de quais são os temas da redação, o professor tem que... No vestibular, os PIA lá tinham isso, né? Fale sobre o desmatamento da Amazônia. O cara nem sabia onde era a Amazônia. Amazônia? O que é Amazônia? O que é desmatamento? Então não é disso que nós estamos falando. Entendam que a discursiva, principalmente em tribunais, ela tem o objetivo de saber o quê? O que ela quer avaliar? Por que tem que ter uma discursiva? Aí eu estava conversando com alguém aqui, né? Carlos André, quanto você acha que é importante você saber redação para o desempenho do cargo público? Olha, eu diria que de todas as disciplinas que você estuda, saber escrever é a principal. O que o servidor público faz é escrever. Eu tenho 35 anos de serviço público, 35. Nos 35 anos eu sempre escrevi, eu sempre despachei. Né? Em algum momento, não importa qual a função que você exerça, às vezes o seu despacho é decisório, é ele que determina, às vezes o seu despacho é analítico, é para suportar uma decisão superior, às vezes o seu despacho é meramente relatório, você tem que fazer o relato do que aconteceu. E aí, obviamente, não pode rolar um nós vai, nós vem, eu acho, eu penso, não é assim que funciona. Saber, por exemplo, a capacidade de síntese. Não é para pegar e escrever 10 páginas, romancear. Você até vê, às vezes, na rede social, o juiz tal que escreveu um versinho, mas isso é piadinha. Não é assim que tem que ser. Então, vocês querem fazer a prova para técnico judiciário, tribunal de justiça. O que vocês vão fazer? Por que isso é tão importante? Porque você vai fazer um despacho lá no processo. O juiz vai chegar e vai determinar, encaminhe isso daí, verifica os documentos.
E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer um breve relato do que você viu nas páginas anteriores do processo, você vai suportar, né, a conclusão que você vai tomar para poder direcionar o despacho que você vai fazer. Então, é por isso, você tem que saber escrever. Não vai pegar um processo, não que não aconteça na vida prática, o objetivo é evitar. Né? É evitar essas coisas de nós vai, nós vem, aí não tem argumento nenhum, né, que nem alguém estava falando de ideologia, né? Porque não é isso, é argumento. Você precisa de argumento. Oi, pode entrar, vai lá no final lá, tem lugar. Então, é fundamental que vocês entendam por que é que vocês estão fazendo essa discussão, porque senão vocês ficam viajando na maionese, né? Vocês ficam viajando no sentido de como é que funciona a redação, que vai ser assim, que vai ser assado. Não é assim que a banda toca, ok? Não é assim que a banda toca. É fundamental você entender onde você quer chegar com essa questão discursiva. Tranquilo? Oi, pode entrar, tem lugar lá no final. Pessoal, abre espaço aí, onde tem aí. Vamos lá, abre aí. Então, vocês vão perceber que nós não vamos aqui tratar de como escrever. Então, se você não coloca crase, se você não faz regência, se você não coloca vírgula, vai aprender redação. E redação você aprende na escola, na aula de português. Mas eu quero fazer algumas propostas a vocês. A primeira delas é, quem quiser, me pede depois pelo WhatsApp, todo mundo fala pelo WhatsApp, para quem quiser. Eu mando o resultado do TJ anterior de 2014 que teve redação. E se você pegar para ver a classificação do primeiro lugar até lá, o 400 e pouco que foi classificado, não foi chamado, eles chamaram os 300 e pouco, né? Você vai ver situações como o cara tirou um notão na objetiva, mas na redação ele caiu. Você vai ver que se ele tivesse tirado uma nota maior na redação, ele estaria lá na frente. Eu conheço pessoas, eu já treinava coaching naquela época, eu conheço pessoas que se tivessem tirado nota grande na redação, estariam já hoje no TJ. Passaram na objetiva. A nota que tirou na objetiva já estaria entre os que estão classificados, né? Entre os que estão nomeados lá. Agora, você vai perceber também que teve gente com nota inferior que por ter tirado uma nota boa na redação foi alçada a posições maiores. Então, quem quiser fazer essa análise só para se convencer do que eu estou falando, da importância dessa dissertação, me pede que depois eu mando o arquivo com a classificação. Você também consegue essas coisas, se você botar no Google, no site do TJ, eu tirei do site do TJ, tem lá, relação final dos aprovados 2014. É só você clicar lá no site do TJ. Tudo bem que o site do TJ sempre demora para botar as coisas, né? E às vezes eu mando as notícias de manhã, quando mandam para mim, né? Fique bem claro, eu não tenho nenhum furo, o pessoal que manda para mim. Acho que foi ontem ou anteontem, relação nominal das inscrições, dos recursos das inscrições. Aí eu mandei pro povo e não estava no site do TJ ainda. E aí os alunos, professor, de onde é isso e tal? Não está no site do TJ. O site do TJ foi colocar lá meio-dia. E 8 da manhã já estava rolando lá esse resultado, né? Mas aí tem sempre o pessoal São Tomé que acha que é fake a informação. Mas aí estava publicado no Diário da Justiça, eu mandei para quem pediu também. Isso daí, mas meio-dia, só para dizer que demora. Mas esse resultado aí do TJ 2014 tem isso, vocês conseguem ver. Beleza? Então, primeira coisa que a gente vai conscientizar hoje é para que tem uma discursiva, como que ela é. Porque a primeira coisa é você entender do que se trata. Né? Ninguém aqui quer aprender redação, ninguém quer escrever bem. Eu quero passar na prova do TJ. Eu quero tirar nota máxima. E diga-se de passagem, a nota máxima na prova do TJ para discursiva é de 40 pontos. 40 em 100. 40 em 100. Quase metade da prova é discursiva. Eu tenho falado para todo mundo. Você precisa estudar, treinar discursiva 40% do seu tempo. Porque senão você está focando na coisa errada. Aí o pessoal fica desesperado, querendo estudar
CODJ. Se tiver uma de CODJ, uma questão em 100, vai ser muito. 1 em 100. Redação são 40. Um espirro na redação você já perdeu não 1, 2, 3, 4 pontos. Vocês vão ver aqui que é muito fácil você perder 10, 15, 20 pontos na discursiva. E foi aí que o povo dançou em 2014. Redações muito bem escritinhas. O pessoal fala, fiz uma redação bonita. Será? Será que eles querem uma redação bonita ou uma que atenda ao que eles pediram? Tem que tomar cuidado. Não estão procurando nenhum Machado de Assis. Atenção. Não estamos procurando nenhum escritor, nenhum com habilidade. Não. Queremos um burocrata virtuoso que saiba escrever os despachos de forma concisa, centrada, argumentada, para você poder justificar o encaminhamento. É disso que nós estamos falando, ok? Bem, quero dizer também para vocês que a questão discursiva, da prova de 2017, ela foi definida no edital de 2017. Em 2017 foi publicado o edital e para quem tem dúvidas sobre o edital, pega ele de novo, se não tiver, procura, se não quiser procurar, me pede que eu tenha, eu mando. Também sempre peço pessoal, quando me pede as coisas, tenha paciência. Por exemplo, hoje de manhã eu acabei mandando uma mensagem para o povo dizendo, vou estar em aula. Porque só para entender, Caso você fica nessa de falar com 1000 pessoas ao mesmo tempo, aí eu pego de manhã, o cara me manda uma mensagem agora, 9 horas da manhã. Isso aqui sou eu reclamando da vida. 9 horas da manhã, aí eu tô dando aula. Aí 10 horas ele me manda outra mensagem cobrando, professor, não vai responder? E eu tô dando aula. Aí 11 horas fala, não, professor, aí você avacalhou, já tem 2 horas que eu falei assim, eu tô aqui dando aula. Aí deu meio-dia que eu saí da aula, tô indo pra casa, não, professor, não quero mais falar com você, você não me responde, o que aconteceu? Nós brigamos? Falei, querido, eu estou saindo da aula agora, então tenham paciência, tenham compreensão com essa pobre alma que trabalha demais, que é um workaholic, que vai pra Receita Federal e vai não sei o que lá, e vai sair também. Ontem eu tava me divertindo, ontem eu fui sair e tal, aí você acha o quê? Você acha que eu sou maluco, Vou sair com a mulher, o momento que eu pego pra sair, vou ficar respondendo mensagem? Casamento não dura, você tá noivo, eu falei pra tu, casamento não dura, pra trabalhar feito louco você tem que reservar o teu tempinho, como você reserva o tempo pra estudar, reserva o tempo pra família também. Tem mais gente pra entrar, não tem mais vaga, então vamos fazer o seguinte, eu quero pedir a todos o seguinte, chega a cadeira um pouquinho, todo mundo, chega a fileira um pouquinho pra lá que a gente vai abrir um espaço pra uma outra fileira, eu não achei que ia dar tanto ibope, isso, abre um pouquinho, você também pra cá, não, pra cá, todo mundo pra direita, pra cá, que aí vai abrir um espaço aqui. Moça, você que chegou sem cadeira, vê se tem uma cadeira aí atrás. Traz uma cadeira pra você. Aula de graça é uma maravilha, sempre tá cheio, tem nego pra caramba, é assim mesmo que funciona. Beleza? Então, eu estava falando sobre isso daí, sobre como que nós vamos trabalhar essa questão discursiva, Por que essa questão discursiva é importante e a regra dela que estava no edital 1 de 2017, falando que ela vale 40 pontos, isso não muda, está no edital 1 de 2017, vai versar sobre questão da língua portuguesa. Já teve gente por causa do TRF, porque no TRF vai ter estudo de caso, Era para ter, tudo bom? Tem que pegar uma cadeira lá atrás, ver se tem cadeira lá. Deve ter gente universitária também, não tem não? Eu achei. Era para ter. Pontos, isso não muda, está no edital 1 de 2017. Vai versar sobre questão da língua portuguesa. Já teve gente por causa do TRF, porque no TRF vai ter estudo de caso, Era para ter, tudo bom? Tem que pegar uma cadeira lá atrás, ver se tem cadeira lá. Deve ter gente universitária também, não tem não? Eu achei. Era para ter, tá? Quem chegou depois agora vai ter que pegar cadeira lá em algum lugar. Vai abrindo aí que deve ter cadeira em algum lugar. Então, não haverá estudo de caso. Estudo de caso é no TRF. Toma cuidado, é diferente. Então, primeiro mito aí que o povo já andou falando. Estudo de caso. Não tem estudo de caso. Segunda coisa que vira e mexe o pessoal estava errado aí falando, nas redes sociais ou me procurando no YouTube. Porque a CESP faz questão de 30 questões. Bem, uma vez eu gravei um vídeo dizendo o seguinte.
A comissão do concurso contrata a banca para prestar um serviço. A comissão do concurso é o cachorro, a banca é o rabo. É o cachorro que abana o rabo, não é o rabo que abana o cachorro. Quem já viu meus vídeos sabe que eu falei um negócio desse assim, né? Então, não adianta vocês acharem que é a CESP que vai determinar, não é a CESP. Aí o pessoal, quando saiu que era a CESP, a prova vai ser certo e errado. Não vai ser certo e errado porcaria nenhuma, né? A forma do concurso, múltipla escolha, tá no edital, né? Mas então vai ser múltipla escolha com uma errada. Não vai ser uma errada numa certa. Até uma moça, pouco tempo atrás, escreveu: professor, eu estava sofrendo à toa, porque não leu o edital, ou pelo menos não viu meus vídeos, né? Porque isso está no edital, você saberia sozinho, mas de qualquer maneira eu fico mastigando isso nos vídeos. Então, não é a CESP que vai determinar nem como são as questões, nem como é a redação. Porque senão o desembargador, presidente da comissão, é um frouxo. Pronto, vou ser chamado no TJ de novo. Falei que o desembargador é frouxo, vou lá de novo eu ser chamado lá, né? Toda vez que eu falo umas merda dessa, o TJ me chama lá, porra é essa aí? Né? Mas é bom que eu conheço, parceiro dos caras, né? Você é parceiro do Xistão. Então, a prova será determinado pela banca. Não tinha mesmo a universitária? Não tinha, mas... Se você arruma umas cadeiras universitárias para cá, vai precisar mais 5. Pelo menos, tem 2 aqui, mais alguém que chega, se você vier para cá também. Tem mais material de... Do DRF4? Não. Tem a pendrive? Não. Tipo, 2 pessoas. Então, o que nós vamos preocupar? Outra coisa que o pessoal também falava, número de linhas. Está escrito no contrato que o TJ assinou com a CESP que a redação será de 15 a 20 linhas. Mas teve um monte de gente, porque a CESP gosta de fazer 30. Nessas horas eu fico tão irritado que não vontade de dizer, foda-se a CESP. Né? Tá no contrato. Não duvida, não acredita em mim, não precisa acreditar em mim. Pede que eu te dou o contrato. E aí mando lá, leia, faz bem para a saúde, ler. Tá escrito lá, a redação será de 15 a 20 linhas. Aí alguém pergunta assim, pode mudar? Eu falei, pode, tem que fazer um termo aditivo ao contrato. Nada é impossível no mundo. Mas vai ter que fazer um termo aditivo para mudar o contrato, porque a CESP foi contratada para corrigir redações de 15 a 20 linhas. Né? Então isso é regra. Outra coisa, está escrito lá também que será uma redação dissertativa. Está escrito, é uma redação dissertativa. Bem, uma das coisas que eu estava falando antes de começar a aula é que existe a dissertação em que você estabelece no comando da redação que ela é dissertativa argumentativa, né? Em que você pega e pede quais são os argumentos. Mas aí, os professores de redação, querendo valorizar onde, olha, cuidado, porque tem a dissertativa que não é argumentativa, é mais narrativa. Ótimo, você não precisa apresentar os argumentos, é mais simples ainda, você só narra os fatos. E precisa de alguém no TJ para narrar fato? Técnico judiciário tem que fazer isso? É claro que não. Primeira coisa, pegue a prova de 2014 para você ver, que é o que nós vamos trabalhar aqui hoje, inclusive. Né? Pegue a prova, você vai ver que lá ele fala assim, cite e argumente. Né? Pode até não estar realmente no edital dizendo que a discursiva será dissertativa argumentativa. Até porque, se você procurar, você vai ver que muita gente diz que a dissertação ela tem um elemento argumentativo. A dissertação narrativa ela é excepcionalidade, é quase só uma narração. Tá? Então você vai se preocupar como funciona, o que nós temos de concreto, né? O que é o cargo do Tribunal de Justiça, por isso que eu estou gastando esse tempo introduzindo vocês. Para que serve uma discursiva numa prova de concurso? E como funcionou a última prova de técnico judiciário? Mas quem fez foi o FPR. Não, quem fez foi a banca do TJ. Mais uma vez, quem determina como um concurso funciona é a banca. É a comissão. A comissão formada por 3 servidores e, no caso do TJ, um desembargador. Eles é que decidem como será, quantas questões são, o que eles querem que funcione. Né? Então, isso é que vai determinar. Esse é o cachorro da relação. Ok? Então, estamos fechados aqui. Carlos André, isso não foi isso não é problema meu, mas o que eu posso fazer é analisar os fatos, eu não sou o dono da verdade, mas os fatos, se alguém me trouxer uma argumentação, não, Carlos André, olha só,
tem um documento tal que diz que não vai ser uma dissertação, mas no momento está no edital, é dissertação, no momento está no contrato, é de 15 a 20 linhas, a prova anterior tinha todos os elementos de argumentação. Então, por isso, eu tenho trabalhado com todos os meus coaches, que eu oriento há muito tempo, dissertação argumentativa. E vou mostrar para vocês depois da prova todos esses 20 que estão aprovados. Eu tenho 22 anos de preparação de gente para concurso. Eu já passei a 35. Eu sou aquele jogador de futebol aposentado, né? Fico só no banco treinando o pessoal. Sou eu. Né? E posso dizer a vocês, meus coaches todos estão aprovados. Boto o nome, nomeio, não tenho nenhum receio disso. Falo para eles, inclusive eles não estão, nenhum deles está hoje aqui. Uma vez enganado, eu mandei embora. Falei, o que você está fazendo aqui? Isso que eu vou falar hoje para eles, eu já falei para vocês várias vezes. Não vai gastar seu tempo aqui, mandei ele embora. Né? Por quê? Porque eles fazem isso há muito tempo. Resolvi chamar vocês aqui nessa oportunidade, o pessoal fica pedindo e tal, não sei o quê. Muita gente que comprou o e-book com temas que eu usei nos simulados anteriores, nas turmas anteriores, pediu orientação para não começar a escrever errado. Né? Falei, beleza, então vamos fazer um aulão que aí facilita já a vida daqueles que já adquiriram o e-book com as questões, com as 40 propostas inéditas de discursiva que eu compilei, né, e ofereci aí. Não é de graça. Às vezes o pessoal confunde, porque eu mando muita coisa de graça, né? O Vadmeco é de graça, não sei o que, aí não sei o que, não, pessoal, isso não é de graça. Não, esse não é de graça, esse não é 0,800, esse é 0,300. Para quem não sabe a diferença de 0,800 e 0,300, faz uma ligação que você vai ver depois no final do mês. 0,800 você não paga, 0,300 é pago. Então, vamos trabalhar hoje aqui discursiva argumentativa, 15 a 20 linhas, nos moldes como existem elementos não inventativos, pirativos da cabeça e do povo, de como poderia ser. Ah, e se não for? É que nem o pessoal fica tirando onda comigo. Ah, a prova do TJ pode ser que seja na data tal. Não foi. Ah, Casa Grande falou, meu querido, não sou eu que marco a prova, eu só estou analisando. Aliás, por falar em nota de TJ, né, vamos aproveitar para falar sobre isso aí, o povo fala um monte. Para quem está acompanhando, saiu o resultado do recurso dos indeferimentos de pedido de isenção. E data para pagamento até 4 de julho. Então, para quem está acompanhando, dia 4 de julho é a data final para o pagamento de quem teve o seu pedido de isenção indeferido. Ah, eu sou doador de sangue, pedi para não pagar a inscrição, o DJ indeferiu, e eu entrei com recurso porque eu tinha um comprovante de doação de sangue, aí o TJ indeferiu de novo, pronto. Esse cara tem até 4 de julho para poder pagar, e depois vai rolar mais uns dias para o banco falar para o TJ quem pagou ou não pagou, e vai sair a lista final dos inscritos. A partir daí o TJ está pronto para dar aquele prazo de 30 dias para a prova. Tem gente que quer que seja mais de 30. Quem quer que seja mais de 30, levanta o braço aí. Quem quer que seja 30 logo, vamos acabar com esse sofrimento que eu não aguento mais. Tem de tudo, tem de tudo. Ah, marca logo essa bagaça, eu não aguento mais, 2 anos e meio já, né? Realmente, é histórico, inclusive acho que eles estão querendo entrar no Guinness, um negócio desse assim, né? O concurso mais enrolado do planeta. É alguma coisa assim. Mas o fato é que esse é o momento para poder sair. Aí as apostas estão o quê? Já que 4 de julho, então, temos aí na concorrência 11, 18 e 25 de agosto. São as datas que estão aí para serem marcadas de prova. Aí o pessoal vem dizendo, 11 é dia dos pais, 18 é a prova da OAB, 25 é a prova da UTF-PR, e tem uma outra prova que é dia 25 que alguém falou para mim também. Hã? Não, o TRF é dia 4, mas já passou. Dia 4 já passou, não dá, porque dia 4 é o dia que o cara vai estar pagando ainda. Então, 11 já acho difícil. Então, 18, 25, isso se não for para setembro, né? Vamos lá, mas sempre esperando melhor isso daí. Muito bem, então, é disso que nós vamos falar, né? A discursiva para o TJ Paraná, já falamos por que ela é importante, qual é o modelo, né? Já falamos que é fundamental. Além dos meus coaches, que não tem nenhum caso extraordinário, também tem o programa de revisão que o pessoal faz comigo, né? Aí tem gente do Brasil inteiro. Curiosamente, entre mais de 200 pessoas que fazem lá comigo, uma meia dúzia, quando eu pego a redação para corrigir,
eu pego e dou a real. Quem me conhece sabe que eu não sou da geração Nutella, eu sou mais do que raiz, né? Eu tô para lá de raiz, eu tô mais para ogro do que outra coisa. Então, quando vem uma discursiva para mim, e se acontecer hoje, eu vou falar também. Depois você chora em casa. Eu chorei que você falou. Beleza, treinamento militar é assim mesmo, né? Se a tua discursiva tiver num nível assim, beyond ajuda, além da ajuda, eu vou falar para você, querido, para tudo e vai atrás de um suporte. Já aconteceu, pelo menos umas 6 pessoas que estavam fazendo programa de revisão comigo, simulado, redação, na hora que eu peguei a redação, eu falei, para tudo. Aquela redação assim, não tem pé nem cabeça, nós vai, nós vem, as frases não tem nada com nada. Não é o que eu vou falar aqui hoje, né? Como se escreve uma discursiva para a prova do TJ. Se você não sabe escrever o básico, realmente tem um problema de base. Isso não é vergonha nenhuma, apenas vá atrás de apoio especializado. Já falei para outras pessoas que eu encontrei, inclusive tem gente aqui na sala com quem eu já conversei no passado. Você tem uma falha muito forte em matemática, para tudo, vai atrás disso, vai fazer um treinamento específico, porque você não está precisando de um ajuste, está precisando de uma reengenharia. Tá? Então, vai acontecer aqui hoje também, de mim vocês vão ouvir a real. Se tiver um lixo, eu vou tentar ser carinhoso, não é meu lado forte, né? Mas eu vou dizer, sua discursiva é um lixo, e eu não vou conseguir te ajudar, já vou avisando logo. Né? Procure uma tiazinha que dê aula particular de como sentar para escrever, para te ensinar como faz uma frase, né? Às vezes o cara pega e escreve 10 linhas sem botar um ponto. Eu falei, filho, né? Tá feio o negócio aqui, não pode escrever 10 linhas sem um ponto. Tenta ler isso daí sem parar, você não respira, né? Mas isso aí são falhas mais graves. Eu tô aqui para poder dar para você a dica de quem acompanha, passa em concurso e sabe onde estão as falhas que a banca, a comissão do concurso explora. Né? Então hoje vocês vão ver, alguém aqui já fez essa aula de redação antes comigo? Ano passado eu fiz, em 2018, não, ninguém, né? Então o pessoal que fez sempre disse, olha, realmente foram dicas muito especiais, algo que você não vê numa aula de redação. Na aula de redação vamos ver pontuação, vamos ver aqui os estilos, nada disso. O básico é com o básico, eu não dou aula para o básico. Meu negócio é alta performance, eu treino só quem está lá para ganhar. Se você não está nem conseguindo caminhar, eu vou te treinar para maratona. Se você ainda está com reumatismo aí, vai para outro lugar, é outro treinamento que você vai. Beleza? Então, essa é a proposta, é isso que nós vamos fazer aqui hoje. E para fazer isso aqui hoje, antes de eu começar a falar nada, primeiro a gente vai ver como errar. Então eu vou fazer questão, vai passando aí para trás aí. Eu vou fazer questão que antes de a gente aprender como fazer, que vocês vejam vocês antes e vejam vocês depois. Então, eu estou distribuindo para vocês simplesmente a proposta de discursiva do TJ Paraná de 2014. Eu já fiz ela, já treinei em casa. Ótimo, então você já vai começar, não está zerado. Eu nunca fiz essa. Se você nunca fez, eu quero dizer uma coisa para você. Levanta o braço quem nunca fez essa discursiva. Alguns não fizeram, né? Isso era um equívoco que você realmente precisava corrigir. Você precisa realmente entender, não qual é a proposta, não vai cair a mesma proposta, gente, é claro que não. Essa sobre violência na sociedade, da justiça com as próprias mãos, é óbvio que isso daí não vai cair, né? Mas é fundamental que você entenda o formato, né? Porque esse é o formato que é proposto, né? E você vai ler. Eu não vou falar nada, eu não vou dar dica nenhuma, orientação nenhuma, porque eu quero que você escreva primeiro como você faria. Aí eu vou pegar essa que você vai escrever primeiro, né? Depois eu vou mencionar, depois que você já escreveu, depois que o pecado está cometido. Alguém ficou sem tema aqui? Está sobrando tempo? Passa para lá, passa ali para o lado. Aí eu vou falar, preste atenção nisso, aí você vai falar assim, putz. Aí todo mundo vai só ficar pensando, né? Eu devia ter feito isso. Aí depois nós vamos fazer, então essa vai ser a didática.
né? Você vai escrever uma vez, como você escreveria. Então, como você iria para a prova se ela fosse hoje? Sem conhecer o certo. Sem conhecer o certo. Vamos ver minha redação hoje sem conhecer o certo. Aí depois eu vou dar meu mel de coruja em cima aí. E aí vamos fazer uma outra redação do mesmo tema, né? Do mesmo tema, tudo bom? Desculpa atraso. Pode pegar a cadeira, tenta ir lá pro fundo lá. Não passa na frente da câmera. Né? Já perdeu tudo que eu falei. Vai lá pro fundo, é melhor que você. Pega a cadeira. Não, pega a cadeira e leva lá. Não bate no tripé. Isso. Fala. Ali, ó, tá ali, ó. Aquele cara querendo colecionar para levar para casa. Tá colecionando, levando para casa. Ok? Deu para todo mundo? Depois sobra aí. Ele tá passando, ela tá passando ali. A Pilar. Acabou justo em você? Justo em você acabou? Já eles vão começar. Quantos ficou sem? Só um? Quer pegar esse aqui? Eu tenho no celular aí. Você tem no celular? Então tá bom, pode pegar aí. Né? Então vamos lá. Recapitulando. 15 a 20 linhas. Tá no comando lá. Eu não vou dar dica nenhuma de como funciona. Você vai fazer agora, eu vou recolher. Então eu vou dar exatamente, são 9h10 no meu relógio. Eu vou dar 50 minutos. Na verdade, na hora da prova, 1 hora tá de boa. 50 minutos é o tempo terrorista para você poder fazer. Agora, tá? Tempo terrorista. Depois eu vejo o que eu vou adaptar ou não, tá? Eu dei para vocês a folha de rascunho, né? Ó, sou um camarada. Tem o rascunho e ó, passa lá a folha definitiva. Pra gente ter uma folha definitiva, vamos fazer como no dia. Rascunho e definitivo. Eu vou ver um rascunho para vocês. Já. Assim que o povo começar a imprimir, eu vou lá para poder... Eu vou aqui em cima para imprimir mais, ok? Então, todo mundo entendeu? Vai fazer do jeito que você iria para a prova. Hoje é como você iria para a prova. 50 minutos, talvez eu prolongue para 1 hora, quero ver, porque eu acho até que o povo vai acabar antes. Vou recolher, aí eu vou começar a falar, vou chamar a sua atenção dos pontos que eu acredito que você não percebeu. Aí, cuidado, alguns favorecidos já tiveram contato comigo, eu já dei dicas anteriores. Beleza, não tem problema, né? Aí depois você vai fazer novamente, né, a mesma redação seguindo as orientações que eu peguei. E você vai comparar os 2 textos que você escreveu, ok? Vamos trabalhar dessa forma. Dá uma pausa para mim no vídeo. O pessoal que está em casa me pede a proposta da redação pelo WhatsApp 41 999 69 21 29 e aí eu mando a proposta para você fazer. Então, nós vimos aqui que a proposta de redação do TJ Paraná de 2014, né, era uma redação discursiva, né, e ele mencionava ali, né, posicione-se frente ao fato relatado, né. Então, peguem todos aí, por favor, o comando da redação, né, a redação da discursiva. Então, só para lembrar, o nome era questão discursiva 01, só para lembrar, não era redação, era questão discursiva, né? Aí ele considere o seguinte fato amplamente divulgado na imprensa, coloca um texto e o mais importante, aliás, acho que de quase ninguém eu fiz isso, porque não era para fazer, lá no final tem o chamado comando da redação. Isso é o que tem de mais importante na discursiva. Se você não responde ao que está aqui embaixo, você não vai ganhar os pontos. Então, primeira coisa que está escrito ali, a partir das informações dadas, escreva um texto posicionando-se. Primeira pergunta, o seu texto tinha o seu posicionamento? Você de forma clara colocou, eu sou a favor de bater em bandido, ou eu não sou a favor de bater em bandido? Isso estava no comando da discursiva. Posicione-se, e posicione-se, entenda uma coisa, atenção, não sejam infantis. Posicionam-se não é,
eu acho que tem que bater em bandido. Não, o autor, quando ele escreve, na hora que você coloca assim, bandido bom é bandido morto, você já se posicionou. Não fica usando, eu acho que... Isso é infantil. Eu nem sei se alguém escreveu isso aí, esse é um comentário à parte, tá? Ninguém fica ofendido, não. Por favor, se alguém quiser chorar, sai e vai ali no banheiro ali atrás. Não é direcionado a ninguém, eu não sei o nome de ninguém, não lembro da redação de ninguém. Mas o que eu vou falar para chocar é para você se preocupar. Então, posicionar-se você tinha que em algum momento você posicionar no seu texto, né? Conforme fulana de tal falou, bandido bom é bandido morto, tem que dar paulada mesmo, né? Porque senão ótimo. E eu devia fazer vocês argumentarem a favor da violência. Mais uma vez eu digo, o que vocês pensam sobre o assunto é irrelevante, né? É óbvio que as pessoas de bem vão escrever que é inadmissível que se tome a justiça pelas próprias mãos como verdadeiros vigilantes, né? Como é que chama lá no Rio de Janeiro? Os policiais? Milícias. Como milícias que tomam... Beleza. Isso seria o certo, mas não tem o errado, né? Você não precisa colocar que é... Mas você tinha que se posicionar. Então, primeira coisa que ele vai perguntar no espelho de correção. O candidato posicionou-se sobre o tema de forma expressa e clara? 3 pontos. Dos 40. E aí, na hora que você falou, não gostei da nota da minha redação, quero pedir vista. Aí o cara vai te chamar lá, beleza. Primeiro item que vale 3 pontos. E detalhe, isso você não sabia. Mas eu tô te ensinando essa bagaça. O valor de hoje aqui é você entender isso. Vai ter lá X pontos. Eu falei 3, pode ser 2, 5, 10. O candidato porque está escrito no comando, posicionando-se. Você se posicionou? Aí o cara vai perguntar, você se posicionou de forma clara? Mostra no texto. Não, é que eu quis dizer, não. Eu quis dizer o escambau. Qual frase sua você posicionou-se? É inadmissível que a sociedade tome justiça. Então, você vai chegar daqui a pouco e vai procurar na sua redação onde você se posicionou. Como é que você se justificaria? Imagina que você está se justificando para o cara. Onde eu me posicionei? Qual frase eu vou mostrar? Não é eu quis dizer. Muito cuidado com eu quis dizer. Né? Então, você tem um posicionamento que não é infantilzinho. Eu acho, eu penso, eu acredito. Né? Percebe-se, não. O autor, quando ele faz o despacho, né? Essa palhaçadinha aí do Sérgio Moro, é óbvio, o juiz é imparcial, mas é óbvio que ele está na busca da verdade, que é lá o crime. E o que ele escrever é óbvio que é tendencioso, porque ele condenou, ele acredita que é, com base nas provas que estavam lá. E vocês, com base no que está no texto lá, você tem um posicionamento. O seu posicionamento é que bandido bom é bandido morto, não pode tomar a justiça com as próprias mãos, alguém usou até a lei de Talião, né? Você se posicionou? Item número 1, para começar. Posicionando-se frente ao fato relatado e ao seu significado para a sociedade brasileira. Está escrito isso no comando? Eu estou inventando isso ou está escrito no comando da prova? Levanta o braço quem escreveu a palavra sociedade brasileira no seu texto. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 pessoas na sala que escreveram a palavra sociedade brasileira. Considerando que você escreveu sociedade brasileira porque você colocou qual é o significado do fato narrado para a sociedade brasileira. Não é só, eu falei quem escreveu sociedade brasileira para imaginar que você escreveu qual é o significado para a sociedade brasileira. Porque está aqui no comando, não está, Rafael? Eu estou inventando, está aqui. Aí você fala o seguinte, ele fala, escreva um texto posicionando e frente ao fato e os seus significados. Aí você não escreve sobre o significado para a sociedade brasileira. O que você acha que vai acontecer com a tua discursiva? O que vai acontecer, querida? Né? Pilar, foi seu aniversário há pouco tempo, né? Parabéns. E você foi chamada na prefeitura, não foi? Vira e mexe, eu vejo os posts de vocês, eu vi que você foi chamada na prefeitura. O que vai acontecer? Vai perder um ponto. Vai ter um itemzinho lá no espelho da correção, mencionou o significado para a sociedade brasileira, e aí 3, 4, 5, 8, 10 pontos. Aí você não mencionou sociedade brasileira, aí vem a tua redação, eu escrevi bem a minha redação, aí ficou com -5, já começou de 35. E olha que eu não estou falando de crase,
vírgula, concordância, regência, estilística, letra, né? Ortografia, não estou falando de nada disso. Nós vai, nós vem. Só estou falando que simplesmente você não mencionou a importância para a sociedade brasileira. E quem fez a prova de 2014 ficou todo para mim, ai nossa, esse TJ julgou mal minha redação, eu escrevo tão bem, sempre escrevi bem na escola. Você escreveu a sociedade brasileira? Qual a importância? Não, menos 5. Você se posicionou de forma clara? Não, eu só fiquei mencionando lá. Ah é? Então menos 3 também. Já é menos 7, menos 8 numa redação de 40. Isso é um prejuízo assim incalculável nessa prova. Você rala um monte para acertar uma questão de legislação e já toma menos 8 para começar. Né? Digamos que aqui tem a 4 e 3, só nos 2 primeiros. Você já começou de 33. Só para você entender como funciona. E eu não estou nem lendo. Aí, professor, você leu minha redação tão rápida, não teve nenhuma anotação? Todos que foram fazer verificação na prova do TJ não tinha nenhuma anotação. Tem que fazer anotação nenhuma. Isso é escola, volta para a escola. Né? Olhei e já vi, ó, não falou nada do que estava ali. Se eu vou te dar 21, 22, 23 ou 24, isso é detalhe. Né? Então, muito cuidado nisso. Seu texto deve... Comando da redação, não é para você sair psicografar. O que é psicografar? Você lê um texto e começa. A justiça entre os homens. Os homens não podem tal, porque a sociedade brasileira... Não, a sociedade não. Porque o homem é um ser bom. Não sei. Saiu psicografando a porra do tema. Ninguém pediu para você falar a sua opinião. Guarda para você. Servidor público não foi feito para falar a sua opinião, não. Colocou a sua posição, favor ou contra. Posição é favor ou contra. Falou a importância desse fato, a violência com as próprias mãos, né? A justiça com as próprias mãos. Falou da importância da sociedade brasileira. Seu texto foi predominantemente argumentativo. Argumentativo quer dizer que tem um argumento. Não é assim, a sociedade não pode fazer justiça com as próprias mãos. Ok, se posicionou. Por quê? Porque isso não é bonito. Pronto, o argumento mostra. Né? Porque existem instituições que são criadas para isso, o judiciário, e existe o devido processo legal, o direito de defesa, e aí cada um argumentou. Teve gente que argumentou, teve muita redação boa, eu vi gente argumentando. Né? Porque aí, argumente por quê. Seu texto deve ser argumentativo. E só para lembrar, aquele velho papinho do é uma dissertação argumentativa ou não? Naturalmente, quem despacha um processo, e eu tenho pouca experiência nisso, eu não sou professor de redação, mas eu sou 35 anos servidor público, sempre despachei. E sem argumento, meu chefe manda voltar. Mas você não tem noção de quantas vezes eu voltei já. Né? Porque o chefe falou, ó, não está argumentado, isso aí não vai convencer. Por que o Moro dava dura no Ministério Público? Porque a argumentação não era suficiente. Vocês não estão sabendo escrever os piá lá. Ó, tem que fazer assim, assim, assado. Né? Porque senão, essa não é a verdade. Tem a verdade formal e a verdade material. Né? Formal é que existe lá. Material é a verdadeira. Né? Então, eu tenho que buscar isso daí. Então, onde está isso daí? Cadê o argumento? Argumento histórico. Né? Quem usou leite italiano. Né? Argumento histórico. Né? Na Roma antiga, né, o rei fazia justiça sem um julgamento, use a história. Argumento lógico, se cada um tomar a justiça pelas próprias mãos, né, haverá a barbárie de que um contra o outro vão se decidir. Esse é o argumento lógico. O argumento histórico, o argumento também de autoridade. Detalhe, tem um argumento externo, algo que você não trouxe do texto. Argumento externo de autoridade. Segundo, o ministro do Supremo Tribunal. E você pode inventar livre. Livre. Ninguém vai analisar a sua ideologia ou a validade do argumento. Você tem que ter o argumento. Segundo o ministro do Supremo, Celso de Mello. Fala uns bons, não fala dos ruins não, tá? Nem que Celso de Mello é bom, né? Fala do, como é que é o nome daquele? O Barroso. Barroso é casca grossa, é dos meus, grosso pra cacete. Mas é grosso pra cacete. Aquele ali, nossa, é raiz, não é um ogro aquele Barroso. Né? Aí, segundo o ministro do Supremo Barroso, Luiz Barroso,
A criminalidade tende a aumentar conforme a população toma a justiça pelas próprias mãos. Pronto, você usou uma autoridade para argumentar o que você está defendendo. É o que você no direito usa a doutrina, segundo o autor. Você usa a jurisprudência. Isso é um argumento externo de autoridade. A autoridade dos tribunais, a autoridade dos autores. Para quem já estudou o direito, né, as questões de fontes do direito, lei, doutrina e jurisprudência. Então o argumento externo, tem gente que trouxe Constituição Federal, direito à vida, direito ao julgamento. Você pode lembrar, toma cuidado só para não falar as coisas erradas. Normalmente o corretor não é alguém com formação jurídica. E às vezes, eu não descontaria se a pessoa fizesse uma argumentação errada, mas eu li gente fazendo argumentação jurídica errada. Né? Argumentou coisa que não tinha a ver, mas é argumento. E aqui é para saber se você sabe argumentar. É diferente. Tá? Mas toma cuidado também só para não falar besteira. Né? Do tipo, a Constituição Federal garante a todos o direito, né, de matar quem invade a sua casa. Não, quem fala isso é o Bolsonaro, não está na Constituição Federal. Cuidado, você usou o argumento errado. Essa besteira quem fala é o Bolsonaro. Seu texto deve conter um breve relato. Breve relato do fato. Então, toda redação, agora vamos voltar para a tia Teteca, né? Como é que é redação? Isso é fato, tem que ser. Cuidado. Eu vi uma redação de alguém aí que não tinha parágrafo, era uma coisa do início ao fim. Falei, cadê o parágrafo? Né? Vamos ao beabá. Beabá da redação dissertativa. 3 parágrafos, gente. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Até isso, o cara que vai corrigir, ele já começa dando aquela primeira olhada. Tchan, tem 3 parágrafos. Pode ser 4? Pode. Né? Introdução, 2 de desenvolvimento, se os temas forem diferentes. Em 20 linhas é difícil fazer isso. E conclusão. Inclusive, existe uma proporção adequada para isso. Já que são 20 linhas, e vamos usar as 20 linhas, cuidado para quem escreveu 15,5, né? O cara que olha assim, porra, já é uma redação pequena, tu ainda economiza na porra das palavras, tu é fraquinho de argumento, né? Mas também não pode sair dos 20, é difícil. É difícil, não estou falando que é fácil escrever um texto bom como eles estão querendo. Mas estou dizendo 20 linhas, 5, 10, 5, tá aí um bom número. Não é uma coisa que vai te amarrar 5, 10, 5. 5 de introdução, 10 dividido em 2 de 5 de desenvolvimento e 5 de conclusão. Pode ser 4 de introdução, 4 de conclusão, ou 6, né? Pode, mas lembra que quando aumentar um ou diminuir um, vai afetar o outro. Então, ter uma boa proporção nisso daí, se vai tirar alguma coisa, tire do breve relato. Porque como o próprio nome diz, no comando, tá aqui, o Carlos André não está inventando porcaria nenhuma. Eu não estou inventando nada, tá aqui. Né? Eu não sou professor, eu sou concurseiro, diga de passagem. Né? Não sou professor, não fiz curso de letras, bosta nenhuma. Mas sempre em lugar na Receita, na Marinha, coleciono algumas cacetadas pela vida. Né? Então não estou falando do zero aqui o que eu estou falando, não. Então, tem um breve relato. Relato não é filosofia. Tem um povo que começou há muito tempo que o Brasil carece de uma visão melhor. Para que tá filosofando. Tem só 20 linhas e você já começou filosofando. A sociedade brasileira não, porque esse termo é proibido, que se botou você acertou falar em sociedade. No Brasil a barbárie, né, não sei o que, aí começa a filosofar. Breve relato e muita gente acertou. Um menino foi encontrado, não sei o que lá, né, e pronto, breve relato. Em 4 linhas você tem que resumir. No dia a dia você vai pegar um processo de 400 páginas e o teu despacho tem que ter 5, 7 linhas. Isso é uma arte. Breve relato. Teve um que eu li que era assim. Às 14 horas do dia 15 de setembro de 2014, na Praça 15, uma mulher vestida de vermelho. Gente, isso não é um breve relato, isso é um detalhe minucioso. Breve relato. Você tem que resumir tudo que estava aqui, né, nesse parágrafo de introdução. Então, a introdução desse modelo de discursiva é um breve relato. A boa nota é nas 5 primeiras linhas, tem um breve relato. O relato está ok, está breve, ele está conciso, ele está
amplo, no sentido que pegou todo o assunto lá, porque é na introdução que você apresenta do que você vai falar. Você tem que ter a proposta, porque o parágrafo seguinte, que é o desenvolvimento, a argumentação, é onde você vai defender a tese. Então você tem que ter essas palavras que eu estou dando agora, isso aqui é a alma dessa discursiva. É um breve relato, você apresentou a proposta na introdução para que você possa desenvolver. Teve gente que no segundo parágrafo ainda estava fazendo relato. Várias redações, várias discursivas que eu li aqui, o segundo parágrafo continuava, era mais relato. E tome relato. Eu não pedi um longo relato. Eu não. A prova não pediu um longo relato, era um breve relato. Então, primeiro parágrafo, introdução. Entenda-se, breve relato. Eu tenho que pegar e resumir em 4 linhas, e aí não posso ficar falando, né, que o menino estava amarrado com 2 fios de cobre que vinham até aqui. Isso não é um breve relato. Né? O teu breve relato, você já tem que pensar como eu vou sintetizar tudo. Teve gente que já botou a conclusão no primeiro parágrafo. Né? O Brasil não pode admitir que se tome a justiça pela... Peraí, essa é a conclusão, você começou de trás para frente. Teve alguém aqui que começou, eu vi na hora que eu li, falei... E eu procurei, todas que eu li, eu procurei não fazer cara nenhuma. Isso é um esforço meu, inclusive. Teve até quem falou assim, mas não tem nenhuma reação? Não, estou me esforçando, inclusive. Nem para falar, ok, very good, nem para falar, não é meu objetivo aqui julgar ninguém. Corrigir redação de ninguém. Como é que eu vou corrigir tantas redações aqui? Pedir para que cada um lesse a do outro, porque você viu na do outro lá, e aí agora você, com tudo que eu estou falando, tem que começar a entrar. Eu falei, breve relato, mas a redação do que eu vi lá não tinha breve relato. Ou o contrário, né? O meu não tinha breve relato nenhum. Pô, mas a da menina lá que eu li do rapaz tinha breve relato. Né? Tinha um argumento, falava da sociedade brasileira, né? E aí vai adiante, né? Tinha argumento, falava da sociedade brasileira, tinha um breve relato, apresenta com clareza o seu ponto de vista, justificando-o com argumentos. Vai ter um item lá. Apresentou com clareza? Clareza, não é subentendido. Tá clareza ali? E tem um argumento do seu ponto de vista sobre o assunto? Qual é o argumento? Me mostra o argumento. Né? É um argumento histórico, de autoridade, lógico. Qual é o argumento que você está usando? Não é porque você gosta, né? Porque eu acho feio bater nas pessoas. Para, né? Isso é mediocridade aqui. Né? Você leva um despacho desse para o juiz, ele vai dar na sua cabeça. Né? E ela vai dizer que o juiz é metido a Deus. E até é, né? Mas me poupe dessa daí. Algumas pessoas acertaram e outras não. Próximo comando. Cite e comente pelo menos uma das opiniões reproduzidas. Você citou uma das opiniões? Né? Ou a da Sherazade e da Ivone? Eram as duas, né? Sherazade e Ivone. Ou do internauta. Uma. Cite uma. Ele fala uma, pelo menos uma. Dá para ser uma, né? Até porque às vezes fica difícil colocar tanta coisa em 20 linhas. Mas cuidado, ele pode falar, cite mais de uma. E você tem que citar, mas você vira. Cuidado, o que é citar? Raquel Sherazade disse, abre aspas, aí copia 5 linhas do... Pô, aí você vê quando o cara não sabe o que escrever e tá copiando do texto lá. Não é isso que você tem que fazer. Você cita no discurso indireto. Raquel Sherazade defende que bandido bom é bandido morto. Tô falando toda hora, isso é porque tá na minha cabeça e eu não lembro do texto mais. Mas você citou, você fez o discurso de Raquel Sherazade defende que a sociedade já está cansada, não sei o que lá. Pronto, citou. Cite e comente. Eu vi gente que citou, mas e aí? Mas vi gente que acertou também. Né? Raquel Sherazade defende, não sei o que lá. A apresentadora equivoca-se ao defender a sociedade na sua posição de influenciadora. Ponto. Você se posicionou, falou merda, Sherazade. Ou então... Raquel Sherazade, de forma muito acertada, defende não sei quem, não sei o que lá, como a sociedade deve realmente fazer. Mas você se posicionou. A Ivone falou besteira ou falou certo? Né? Raquel Sherazade, de maneira acertada, vai ganhar o ponto. Eu só tenho falado, quando eu estou num nível maior de correção de discursivas, né?
Deixa eu ver. Peraí só um minutinho. Nesses últimos 3 meses, acho que eu corrigi 1.800 redações. 1.800 eu corrigi nos últimos 2 meses, né? Que é do último programa de revisão, né? Vocês fazem 8 cada um, tem 230, 1.000 e tantas redações. E aí você vê, quando o pessoal vai escrever, não tenha dúvida, quanto mais eu corrijo redações, mais eu aprendo a fazer, melhor fica o meu texto, né? Apesar de eu já ter 35 anos escrevendo. Raquel Sherazade, de forma acertada, beleza, ganhou o ponto. Mas aí vamos no nível mais elevado do estilo, né? Um estilo mais suave. Você tem que convencer a pessoa sem colocar tão claramente, né? Raquel Sherazade defende que... Não sei se ela defende isso, né? Raquel Sherazade defende que a população deve realmente fazer justiça com as próprias mãos. Ponto. De fato, não há como aguentar mais... Então, quando você fala assim, de fato não há mais como argumentar, o que essa frase faz? Ela concorda com o anterior. Você se posicionou, aí está a sua posição. Não é, eu acho que a Raquel Sherazade está certa. Porra, parece meu filho de 7 anos falando. Filho, se posiciona. Eu acho que ela está certa. É capaz de ganhar o ponto, porque tem o posicionamento. Mas você vê, que linha de argumentação mais infantil. Eu chamo de infantil. Me perdoe mais uma vez se alguém escreveu isso. Eu estou falando as coisas que vêm na minha cabeça, tudo que eu já corrigi na vida até hoje, o que eu li hoje aqui também, não é nada direcionado a ninguém. Por favor, evitem o mimimi depois. E não estou falando nome de ninguém também, né? Estou todo cheio de dedos aqui, para não me lembrar ninguém. Mas percebam que isso acontece. E alguém que deve estar, a minha estava assim. Eu vi a do menino que estava assim. Né? Cuidado, estilo, né? Você sabe influenciar sem ser tão direto, exposto. Quem escreve, influencia. Quem escreve, influencia. Né? Hoje em dia, quem grava vídeo, influencia. Eu sou um influenciador. Por isso que você chama de influenciador, quem tem, né, posição assim, hoje em dia, na internet, na mídia, na rede social. É um influenciador. O que o cara fala é a opinião dele, não tem como não ser. Né? É só você ver lá o Globo, a Veja, o Estadão, aquele redator lá, aquele jornalista, ele tem a posição dele, a favor e contra, você vê claramente. Por mais que ele não precise dizer isso, é só ver como ele se posiciona. Né? Então você colocou no seu texto aí, né, o seu comentário sobre a citação que estava lá no enunciado, isso é fundamental. Então, não se trata aqui de você sair falando sobre justiça. Aí alguém botou título, não tem que colocar título nenhum, eles não pediram para colocar título nenhum. Né? Você tem que comer, isso aqui é um imagina, mais uma vez, você está num processo, você vai botar título no seu despacho, isso é uma discursiva. Né? Então você tem ali os posicionamentos da parte A, da parte B, né? Mas Carlos André, técnico judiciário não faz decisão para juiz. Não faz a decisão. Quem faz é o analista judiciário. Né? Mas o técnico faz o despacho, ele encaminha. Né? Não receba-se porque está fora do prazo. Né? Trata-se de processo, não sei o que lá. Na página tal, fulano de tal apresentou o documento na data tal, conforme o artigo 123 do Código de Processo Civil, o prazo era 30 dias. Dessa forma, o recurso apresentado não deve ser conhecido. Encaminhe-se para que tomem a decisão. Mas eu fiz o meu despacho sobre o tema. É sobre isso que vocês vão fazer quando passarem com vocês. Vocês vão fazer o quê quando entrarem no TJ? Você acha que eu faço o quê na Receita Federal? Planto bananeira, dou tiro, paulada, rabo de arraia? Eu escrevo no papel o tempo inteiro. Né? Pô, se é auditor da Receita de maneira pra caramba. Pô, eu fico apertando tecla de computador e escrevendo. Né? Porque hoje em dia não escreve. Tá indo? Então, eu estava falando que o trabalho do servidor público é escrever. Né? É argumentar. É o tempo inteiro, é isso que você vai fazer. E as discursivas de concurso têm dado muito valor nisso. Porque chega lá, beleza, você sabe direito constitucional, sabe matemática, sabe informática. Tá, mas você não vai fazer lá. Então agora faz uma conta aqui pra mim. Ninguém vai falar isso. Diz pra mim aqui qual é o direito fundamental. Não. Escreve aí o negócio aí no processo aí. Faz um despacho aí. Né? Então por isso é tão relevante. E o comando da redação, ele é lógico que seja dessa forma, porque ele reflete a atividade que será feita. Por isso que eu tenho resistência às invenções que aparecem por aí de como será realizado. Não, vai ser uma poesia.
né? Vai ser uma literatura. Não vai ser nada disso. Ninguém quer bandeira, né? Ninguém quer nada disso. A gente quer alguém que saiba fazer um despacho. Então, por isso, quando você for fazer a discursiva, primeira coisa, Carlos André, se não for literalmente igual a essa lá, a essa anterior de 2014, primeiro lugar, atente ao comando da redação. Resista a essa tentação de psicografar. Lê o texto e já sai escrevendo sobre o assunto. Chico Xavier psicografava. Candidato de concurso, não. Então, vai ter um texto motivador e vai ter um comando. O comando tem que estar destacado em amarelo. Então, eu fiz questão de não colocar aí na de vocês aí. Teve uma ou outra que eu acabei imprimindo lá em cima, que está lá em letra maiúscula e que eu fiz na proposta lá do e-book de 40 temas de redação. E quando eu mando lá para o pessoal do programa de revisão do TJ, eu coloco lá em letra maiúscula. Por isso que eu perguntei quem já fazia essa turma, porque aí já andou vendo que eu costumo destacar. E para vocês, eu queria que nesse primeiro vocês errassem realmente. Né? Meu objetivo era que vocês errassem à vontade, até para eu poder mostrar onde estava diferente. Mas você tem que destacar aí, ó, posicionando-se. Né? Então pega aí agora na sua proposta, pega a sua caneta marca-texto, a sua caneta, e vamos lá, ou marca, ou faz uma bola ao redor, ou usa o marca-texto, qualquer coisa. Mas destaca aí o posicionando-se. Importância para a sociedade brasileira, essa partezinha só. Argumentativo, breve relato, ponto de vista, argumento, citar e comentar. Isso daí tem que estar na sua mão. Para que você possa, na hora que começar a escrever o rascunho, você não pode escrever o rascunho se você não tiver essas palavras do lado ali, para saber se no rascunho que você está escrevendo, você está cumprindo aquilo ali, porque aquilo ali são os pontos que vão ser atribuídos na questão. Então, não comece a escrever a introdução se você não tiver em mente que eu preciso de um breve relato. Então, bota lá o texto, breve. O que vai ser o meu breve relato? Meu breve relato vai ser isso. 5 linhas de breve relato. Fiz um breve relato? Ok. Tá? Ok. Aí eu vou argumentar. Na defesa da tese, no desenvolvimento, eu tenho que colocar citar e comentar. Em algum momento eu vou ter que botar ou a Ivone, ou a Sherazade, ou o internauta, ou mais de um. Citar, cuidado, não gaste 5 linhas citando. Tem gente que gasta 5 linhas citando. Vou ter que comentar de alguma forma, eu vou ter que me posicionar, né? E de alguma forma eu tenho que argumentar por que está certo ou está errado o que o fulano falou. Você pode escolher tanto uma que é a favor, como inclusive nesse daí, um era a favor e outra era contra. Né? Assim que era. Uma delas era a favor, outra era contra. Escolha qualquer um. Escolha uma que é a seu favor e você concorda. Escolha uma que é contra o que você pensa e discorde. E qual o argumento que você está usando para isso? Né? Então, é fundamental que você pense nisso no desenvolvimento. E o argumento externo? O que você vai trazer para enriquecer? Mais uma vez, eu digo que existe um espelho de redação para isso. A correção não é feita assim. O cara olha a sua redação e... acho que uns 35. Não é assim. Porque é bem possível, né, em muitos concursos acontecem isso, de que, como é que é feita a correção? Tem uma folha, ele preenche os pontos, e eu passei batido, tem um ponto lá que está correta a regência e a concordância, 2 pontos. Né? Está correta a pontuação, 2 pontos. Né? Em 40 pontos eu digo para você, 10 vão para a gramática. Entre regência, concordância, pontuação, obedecer ao número de linhas, a letra tá boa também, ganha ponto. Eu vi uns garranchos aqui, e quem leu a do colega lá viu que tinha uns que eram mais garranchudos do que outros menos garranchudos. Vou falar eu que já corrigi mais de 2.000 redações. Quando tu pega uma garranchuda, já começa numa má vontade louca. Quando tu começa a ler uma palavra, você não entende, e hoje aqui, algumas que eu peguei,
Né? Que palavra é essa, porra? Que eu fiquei especialista em fazer cara de paisagem, poker face. Porque teve umas que eu li, porra, o que está escrito aqui? Passei batido, até porque eu estava fazendo leitura dinâmica. Né? Mas você tem que tomar cuidado. Se o corretor der uma engasgada na lida, a má vontade vai vir. Porque aí ele tem que pegar e dizer, de 0 a 5, defendeu com argumentos? Não, tá ótimo, 5. Mais ou menos 4. E aí vai ficar difícil de você questionar 4 ou 5 no argumento ali. O argumento estava mais ou menos, citou mais ou menos. O 0 é inegável. E o grande problema é o povo ganhar 0. Por quê? Não mencionou sociedade brasileira, 0. Não se posicionou claramente, 0. Não colocou a opinião de uma delas, 0. Não comentou a opinião de uma delas, 0. Não trouxe um argumento para lá, 0. Né? Escreveu bonito lá, beleza. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, somar. Deu 10 pontos de redação bonita. Redação bem escrita, 10 pontos. De 40. Ai, Carlos André, pega a prova anterior. Quem fez o concurso anterior e pediu o espelho da redação, viu. Eu peguei dos meus coaches que fizeram. Meus coaches que passaram na época lá, passaram porque tiveram nota de redação. E detalhe, não foi lá essas coisas todas não. De 40, fizeram 32. Porque tinha sido a primeira vez que o TJ tinha feito redação. No concurso de 2009 não teve redação. Isso que eu estou falando para vocês, eles não tiveram essa orientação minha. Né? Por quê? Porque isso foi em 2014, aconteceu e tal. Beleza, aí na hora que saíram as notas, todo mundo... Teve muita gente boa. Eu tive aluno que estava muito bom, voando baixo. E não passou. Por quê? Por causa da redação. Né? Conheço pelo menos 3 alunos meus que me vêm à mente aqui agora, que foram bem na objetiva e escrevem bem. Não é nós vai, nós vem, não. Escrevem bem. O celular. A bateria está fraca. Ainda está gravando. Deu a mensagenzinha, mas ainda está. Não tá? Pode. Eu esqueci o cabo em casa. Mas não vamos muito mais ali não, porque eu já vou passar o texto de novo para vocês fazerem outro. Né? Então, volto a dizer que a forma como a discursiva pesa na prova diz que vocês têm que investir mais tempo nisso. Esse concurso está há 2 anos, vocês não podem dizer assim, eu não estou treinando redação discursiva, não escrevo. Você tinha que estar fazendo uma toda semana. E é óbvio que eu vim aqui fazer o merchandising do meu e-book de 40 propostas de redação, que tem lá as propostas 40 inéditas, que tem lá o espelho de correção em cada uma delas, com a pontuação para você poder fazer sozinho em casa. E tem até a possibilidade de você contratar a correção delas à parte também. Mas não precisa também não. Você pode pegar e fazer essa daí várias vezes. Vim aqui hoje para poder passar essa ideia para você do que é a discursiva do TJ Paraná. Quero dizer também uma coisa, ninguém de quem eu peguei aqui era um daqueles casos graves do tipo, pula da ponte, procura um professor e volta pro primário. Se tivesse, eu falava. Alguém duvida que eu falo mesmo? Ninguém, né? Tenho muitas virtudes e defeitos. Falsidade não é uma delas, né? Então, tranquilo, ninguém aqui tá na UTI. Teve muita gente que acertou, chegou bem perto de todos os itens que eu falei. Não tenho tanta certeza que se de forma consciente ou às vezes inconsciente. Porque tem isso. Já vi gente acertar a questão e nem se tocou que tinha um comando para prestar atenção, não sei o que, cite, comente. Simplesmente escreveu da maneira correta. Percebo também aqueles que já tinham essa consciência, foram lá no pontinho. Porque lembra, essa discursiva é questão do espelho. Citou e comentou, se posicionou, né? Importância para a sociedade brasileira, tem um breve relato. Pensa nisso. Quando você estiver escrevendo, você tem que pensar no caboclo que está lá corrigindo, se ele vai te dar o ponto nisso aí. Pensa no espelho da redação na sua cabeça. O cara vai me dar o ponto nisso aí? Não é do tipo, eu vou ler, ai que bonitinho, ela escreveu bem e tal. Tem nada a ver com isso. Né? É como se fosse uma prova de 10 questões. Ganhei um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Você vê redações que não são tão bem escritas. O cara não tem a arte de escrever, mas ele foi eficiente. Fez um breve relato, fez isso, pronto, nota máxima.
E você vê pessoas que escrevem bem e falam, meu, ficou filosofando, psicografou Chico Xavier aqui, né? Falou da sociedade, da violência, né? Um mundo melhor, né? Eu quero paz mundial. Não é nada disso que se trata. Beleza? Que eu me lembre agora, são os pontos principais que eu quero falar. Antes de eu entregar para vocês fazerem novamente o mesmo, e esses eu vou levar para corrigir, porque agora vocês vão fazer um orientado. Quero perguntar se alguém tem alguma dúvida aí. Pode falar. Professor, aqui no posicionando-se, eu tive alguns professores que sempre orientaram a sempre escrever em terceira pessoa. E se posicionando-se aqui, eu devo usar essa orientação ou devo ser taxativo em primeira pessoa? Nunca use a primeira pessoa, porque eu já falei para você que primeira pessoa é infantil. Eu acho que a Sherazade está errada. Terceira pessoa, você vai botar sujeito indeterminado. Entende-se que a Sherazade está errada. Não fica bom também. Então não é para usar. Quando fala em terceira pessoa, é no sentido que você tem que se posicionar como o autor. Não é você. Então, Raquel Sherazade defende que o posicionamento, a sociedade deve bater em bandido. O que de fato deve acontecer, porque é o que precisa para resolver. Essa frase não está em primeira pessoa, mas não é em terceira pessoa. Terceira pessoa seria ele, né? Ele, eles. Entendem-se. Quando você pega e fala assim, parece que você está querendo jogar para o ninguém, né? Procure evitar. Mais uma vez, isso daí está no nível do estilo. Se você se posicionou, você vai ganhar o ponto. Se posicionou em primeira pessoa, é medíocre. Em terceira, não é o estilo mais bonito. Entenda, mais uma vez, o que é terceira pessoa para você não confundir. Ai, o professor tal falou. Essa é a coisa que eu mais... A minha boa pergunta é, dane-se o que o seu outro professor falou. Se você quisesse, estivesse lá vendo com ele. Quando vem falar para mim, ai, o professor tal, vira e mexe, dá uns barracos meus na internet. Eu quero foda o outro professor. Então você vai assistir aula com ele. Né? Seja lá quem for, o careca, o velho, o gordo, seja lá quem for. E aí já mando logo, aí pronto. Aí o lado outro aflora, né? Pronto, aí o bicho pega. Mas o que eu estou querendo dizer é para não confundir, porque às vezes, a maioria das vezes é aluno que faz leve trás errado. O que não é para você colocar, né, é não se posicionar. Quando você se posicionar, se você colocar, eu acho, isso é medíocre. Num texto, né, dissertativo, você não faz isso. O ponto lá vai ganhar para quem argumentar. O corretor, aí entra a subjetividade dele. É 5 pontos para quem argumenta. Eu vou dar 4 porque você usou a primeira pessoa. Isso não é uma coisa estilosa. Assim como eu, Carlos André. E quem é o corretor? Sei lá quem é o corretor. Poderia ser o Carlos André, que não é óbvio. E eu, se botar a terceira pessoa usando verbo na terceira pessoa, eu vou descontar. Ah, que falta de estilo. Podia escrever isso mais bonito. Existem outras formas de você se posicionar. Como eu já disse, o autor, ele se posiciona quando ele diz. Né? Raquel Sherazade menciona que a população está cansada e deve realmente se posicionar. O posicionamento da jornalista que influencia a sociedade causa risco a todos. Você se posicionou. O posicionamento causa risco. É primeira pessoa ou terceira pessoa? Não estamos falando de nada disso. E você se posicionou. Na hora que você disse o posicionamento da jornalista causa perigo à segurança do povo. Essa frase é um posicionamento, não é nem primeira nem terceira. Aí você vê o estilo de quem sabe influenciar sem se mostrar. Influenciando. Beleza? Outro. Wilson, essa questão de fazer um breve relato. Eu começaria o texto com o breve relato ou fazendo uma introdução? Breve relato. Não tem introdução. Foi exatamente isso que eu critiquei. A sociedade brasileira passa por uma crise moral muito grande. Para de filosofar, porra. Imagina um processo de fazer uma porra dessa. Né? Meu querido, né? Isso é padrão. Trata o presente processo de acusação, de crime, hediondo, não sei o que lá. Breve relato. Nada de filosofar, nada de florear. Tá gastando 20 linhas. Tá gastando das 20 linhas. Não vai ter item lá para pontuar para quem fez introdução bonitinha filosófica. Mas vai ter no item lá, teve o breve relato, e esse breve relato, que você já é pouca linha, você conseguiu abranger tudo de forma sintética,
Nada de falar que às 15 horas do dia 24 de abril, na cidade do Rio de Janeiro, na Praça 15, né, no endereço número 13, um rapaz foi amarrado. Nada disso. Tem muito mais aí para você ser conciso. Então a análise é isso, o seu poder de resumir, não seja prolixo em processo, né? O seu poder de argumentar, né? Justifique por quê, né? Quero só dizer uma coisa para vocês, atenção. Cadê os homens casados? Levanta o braço. Atenção. Nada do que eu estou falando aqui vale no casamento. Eu já sofri muito, depois de muita terapia, eu entendi que não adianta argumentar com a mulher. Né? Você argumenta, traz os fatos e tal, e a conclusão é, se você quer ser feliz, você está certo. Vou deixar bem claro isso para vocês, tá? Eu já sofri muito com esse negócio de argumentar. Argumentar em processo, em relacionamento humano, não quer dizer que isso seja certo. Cuidado, tá? Então, breve relato, sem floreio, sem nada. É isso que vai ganhar ponto. E se eu colocar, eu vou perder ponto? Não, não vai, mas ganhar você não vai, ainda corre o risco de você ficar, né? Se o cara falar, tá, e aí? Teve gente que eu vi, e aí? Quando é que você vai entrar no que interessa? Tá gastando linha, pouca linha. E quem tá lendo, se preocupa com isso. Tá, vamos lá, e aí? Até agora não falou porra nenhuma. Até agora não falou porra nenhuma, tá só floreando. Né? O que me interessa aqui? Vamos lá, o que me interessa. Né? Isso é relevante. Mais uma vez, né? Ninguém está aqui para ver quem escreve bem. Não. Como é que você vai passar no TJ? Como é que a prova cobra? E a lógica. Como é que isso é cobrado? Por que isso é cobrado assim no dia a dia da prática? É isso que eu estou falando. Eu tenho essa prática. São 35 anos que eu escrevo nessa bagaça. Como chefe, como subordinado. Já corrigi muita coisa que técnico, analista, traz para mim e falou, tá errado o argumento, volta. Assim como eu tinha um chefe que, voltava 6 vezes com ele, bicho. Aprendi muito a escrever com ele. Mas assim, volta. Tu faz o parecer várias páginas, chega lá e ele fala, e por que isso assim? Por que assado? Não sei o que lá. E onde está a menção nisso? Volta. E volta mesmo. Esse é o dia. O glamour e tal. Glamour é o contra-cheque no final do mês, fazer o carnê lá de parcelamento. Isso é glamour. O trabalho do dia a dia é ralado. É isso aí. Só para deixar bem claro por que vocês estão estudando discursivo. Mais perguntas? Ninguém? Conclusão, boa. Conclusão é assim, ser uma concordância com a sua tese. Exatamente. A conclusão, ela sempre é, digamos assim, o que você consolida dos argumentos que você trouxe. Por isso que eu falo, teve gente que trouxe conclusão no primeiro parágrafo e já bota no segundo. Né? Até esqueci o nome, mas eu ia fazer uma piada que foi aqui, é melhor deve ter esquecido por isso, né? Que é quando você se antecipa demais. Esqueci o nome. Né? Mas, negativo, conclusão no último parágrafo. Né? Em que você vai concluir o quê? O que você vai concluir desse? Né? Depende se o seu posicionamento é contrário ao que aconteceu. Né? A população, por mais que esteja desacreditada, né, e com receio, não pode, né, argumentar porque... E aí você usa os argumentos que você colocou lá. O seu posicionamento vai estar quando você coloca os argumentos nesse sentido e na conclusão. O seu posicionamento está claro? Você é contra a justiça com as próprias mãos? Mais uma vez falando, você tem que ganhar o ponto por ser claro, mas você precisa ter o estilo, né? Fale isso com classe. Conclusão. Eu sou contra a violência com as próprias mãos. Pô, ficou meio infantil. Eu chamo de infantil porque eu não consigo lembrar um nome mais tranquilo, dizer assim, isso está muito simples, muito pueril. Você sabe quando a pessoa escreve assim de forma muito frágil? E quando o cara sabe argumentar, quando ele sabe, e é a arte de poder escrever, tá? Em processo, entendam? Pô, o CA sabe tudo de escrever. Em processo. Né? Não pede para eu escrever uma carta de amor ou um texto romântico, nem nada disso. Não é a minha área mesmo, né? Mas em processo. Relato, argumento, conclusão. Foi o despacho, a consideração de Vossa Senhoria, e o chefe vai lá e ele assina como se fosse o dele. E é assim que funciona, só para entender, tá? Mais uma vez falando do glamour dos cargos. Você vai escrever e o teu chefe vai olhar aquela bagaça, ok, de acordo, assina, porque ele não vai ficar argumentando. Agora, se ele achar que o que você argumentou é ruim, ele não vai assinar lá embaixo, aí volta. Essa é a história. Porque o cara tem experiência, ele já escreveu, já vê um monte de gente escrevendo, né? Volta, não é assim que tem que fazer. Tá? E ele deu um monte, por isso que quando má vontade, tudo isso daí, quando você
né, fica floreando demais, tá? Essa coisa toda. Beleza? Ninguém mais dúvida? Tem que dar tempo ainda e vai dar tempo de escrever mais uma. Dá uma pausa aí, que eu vou pegar lá em cima a folhinha. Quem quiser...